Olá, bem-vindos ao Cidade Educa. Meu nome é Juliana Bernardini Francischini e a minha convidada de hoje é a psicóloga e pedagoga Fernanda Passos Lima. Bem-vinda, Fernanda. Obrigada, Juliana. Tudo bem? Tudo bem. Vamos falar então sobre o papel das emoções e dos afetos na aprendizagem, Fernanda. Então, em primeiro lugar, Juliana, agradeço a oportunidade de estar aqui, né, e te parabenizo por esse momento, por abrir esse espaço, né, para discutir esse assunto tão pertinente que é a educação. Então, vamos começar falando um pouquinho das emoções e da afetividade na escola. Quando a gente fala em emoção, a gente tem que pensar que quando a gente está bem, a gente aprende bem. Né? Então, quando a aprendizagem nos remete a alguma emoção interna, alguma emoção positiva, ou nos dá, tem algum significado na nossa vida, isso facilita a aprendizagem. Quando ao inverso, né, a gente não consegue se conectar, né, não consegue ter uma boa emoção, fica essa aprendizagem se dá de forma angustiante, ansiosa, acontece bloqueios temporários da atenção e concentração. O que vem a ser, nós que trabalhamos em escola, os famosos brancos. Né? Quem é que nunca escutou um aluno falar, né? Prof, deu um branco na hora. Né? Então, sempre que a gente tem a ansiedade ou a angústia muito presente no processo de aprendizagem, podem ocorrer esses lapsos. Né? Importante também a gente estar atento ao comportamento do aluno para poder entender as emoções dele. Né? Às vezes eles expressam as emoções através do comportamento. Então a gente poder se aproximar do aluno para poder entender o que ele está sentindo e principalmente com os pequenos poder nomear a emoção que ele está sentindo para que ele possa compreender o que ele está sentindo, torna o processo de aprendizagem mais fácil. Em relação à afetividade, Juliana, o que a gente tem que entender? O professor, ele é um modelo para o aluno. Então, a forma que o professor se conecta a esse aluno é um modelo que o aluno vai ter de se conectar com o conhecimento. Então, se essa relação é amorosa, prazerosa e afetiva, a relação do aluno com o processo de ensino também vai ser assim. Né? Então, é muito importante o professor entender o seu papel na formação de autoestima, de autoimagem dos alunos, o professor entender que ele tem um papel fundamental nessa formação, né? E que ele deve sim sempre olhar para as potencialidades dos seus alunos, valorizar as diferenças, né? Para que o seu aluno se sinta seguro para desenvolver então outras habilidades. Muito bem. Alguns sinais mostram que as emoções não vão muito bem. Por exemplo, o medo excessivo, é a criança que chora quando inicia a sua jornada na escola. Às vezes também a inquietude, a impulsividade, a questão da agressividade ou a própria apatia, né? A falta de atenção, enfim. Como lidar com isso e de que forma os pais podem ajudar nesse processo? Então, em primeiro lugar, sempre, né, eu acho que a gente vai falar bastante disso aqui, é a necessidade de se ter uma escuta. E quando eu falo em escuta, eu falo numa escuta sensível, né, que a gente possa entender o que está se acontecendo, o que aquela criança está querendo dizer. Né? Então, a gente pensar da dificuldade de adaptação das crianças, vamos pensar que é um universo novo para ele. Né? Então, se não houve um preparo, se não houve uma fala, se não teve uma acolhida para os medos dessa criança, é óbvio, né, que é um universo diferente que isso vai acontecer. Então, por exemplo, a agressividade. A agressividade pode dizer muitas coisas. A agressividade é um comportamento gerado por outras coisas. Né? Então, a gente poder entender o porquê. Cada criança agressiva tem por trás um porquê. Né? Então, cada indivíduo tem que ser olhado de forma muito particular, né, para poder entender o que está se passando. E eu acho que sim, eu acho que os pais e a escola têm esse papel de ficarem atentos a esse comportamento que não está o mais adequado para aquele momento.
Nas férias, principalmente, eu acompanhei o teu projeto Oficina das Emoções. No que exatamente consistia esse projeto? Eu lembro que as crianças participavam, né, faziam manhãs ou tardes recreativas. Fala um pouquinho sobre essa Oficina das Emoções. Então, esse projeto foi um projeto pensado com muito carinho, assim. Então, as fundadoras desse projeto fui eu e a assistente social e pedagoga Maria Isabel De Luca, né? Então, a gente pensou e sentou com algo que a gente gostaria muito de poder proporcionar. Foi feito assim com muito carinho, pensando nas crianças. Do que se trata? Então, essas emoções, oficinas terapêuticas, é um projeto voltado para a criança ter contato com as suas emoções. Então, a gente trabalha 5 emoções básicas, né? E eles conseguem identificar, porque a criança tem que entender o que é cada emoção para poder nomear, né, para poder entender o que está se passando. Então, muitas vezes, por exemplo, uma criança está chorando e ela não identifica se ela está com raiva, se ela está com medo, se ela está triste. Então, é um momento da criança poder se conectar, né, e poder criar ferramentas para lidar melhor com essas emoções. Então, a oficina tem como papel principal isso, poder as crianças se conectarem com essas emoções e poder criar ferramentas para lidar com elas. Isso era feito através de jogos, de brincadeiras? Como é que funcionava? Sim, tudo muito lúdico, porque quando a gente fala em criança, a gente tem que falar em brinquedo. Eu sempre brinco muito com os pais, na primeira entrevista, né, quando eles vão na clínica, que eu digo para eles assim, olha, vocês vão perguntar para os filhos de vocês o que eles fizeram aqui na Fernanda. E eu digo assim, eles vão dizer que brincaram. E a gente brincou. Porque com criança a gente tem que trabalhar brincando. Né? Então as oficinas são de brincadeira, de reflexão, da gente conversar, de fazer rodinha, mas sempre tudo de uma forma muito lúdica e prazerosa. Muito bem. Vamos falar um pouquinho de alfabetização, Sim. Então. Já que você, além de psicóloga, é pedagoga também, né? Professora de primeiro ano do ensino fundamental. Nós sabemos que cada criança tem o seu processo, o seu tempo de aprendizagem, né? E é para tudo, para fala, para caminhar, para aprender a escrever, a ler, enfim. Quais são os sinais que o professor observa assim, de que extrapolou esse tempo, né? O que a escola pode ajudar os pais nesse sentido de começar a prestar atenção? Esse tempo já não está mais dentro do comum, da normalidade, né? Para que essa criança seja de fato ajudada. Então, na alfabetização, o processo de alfabetização ele é composto por 4 fases. Que é a pré-silábica, a silábica alfabética e a alfabética. Quem é prof de primeiro ano sabe disso, né, bem tranquilamente. Então, o que acontece? Tem pais, às vezes, que ficam um pouco ansiosos porque tem aquele paradigma de que a criança tem que se alfabetizar no primeiro ano. E aí buscam até, às vezes, querem pular etapas. Né? Então, o que a gente tem que avaliar? Cada criança tem o seu tempo, se ela está evoluindo de uma fase para outra, né? Se ela está conseguindo fazer essa evolução. Se ela chegou na pré-silábica e ela evoluiu para a silábica, então ela tem um bom prognóstico, porque ela vem evoluindo, mesmo que os seus colegas já estejam numa fase avançada. O problema é quando ela não evolui, né? E aí eu acho que o professor é um grande aliado. Porque geralmente o professor detecta com muita facilidade quando o aluno tem alguma dificuldade maior que tenha que ser investigado. O que os pais, tu perguntou, né? O que os pais podem ficar atentos? Meu filho não está conseguindo evoluir, eu percebo que ele está com muita dificuldade, e aí a gente tem que pensar em outros momentos do desenvolvimento dele. Por exemplo, uma criança com 2 anos e meio tem que falar uma frase simples, curta, de uma forma clara, né, que tu entendas. Se o meu filho com 2 anos e meio não falava, se tinha dificuldade na fala, se meu filho com 3 anos não conseguia prestar atenção numa história curta, porque com 3 anos e meio eles já conseguem
dar uma atenção maior se tu vai contar uma historinha. Claro que curta, não vai ser uma história extensa, né? Mas eles já conseguem se concentrar. Se ele não conseguia fazer isso, se ele teve dificuldade para reconhecer cores, né? Estava lá na educação infantil e trabalhava as cores, ele não conseguia aprender. Se ele sempre teve dificuldade com os números, né, na contagem, isso são sinais de que podem estar associados, né? A coordenação motora, tinha dificuldade, desde pequenininho, teve uma dificuldade na coordenação motora. Então, isso somado à sua dificuldade na alfabetização é um sinal de que tu precisa de ajuda. E aí a gente vai pensar assim, daqui a pouco é só uma dificuldade de aprendizagem. Porque aí vem um outro ponto, né, Júlia, que as pessoas confundem muito o transtorno de aprendizagem com a dificuldade de aprendizagem. Né? Então, a dificuldade de aprendizagem, o que leva à dificuldade de aprendizagem é um fator externo. Por exemplo, mudança de escola, separação dos pais, qualquer fator externo pode influenciar. Que afeta as emoções, isso, né? Pode influenciar. Agora, o transtorno é algo biológico, né? Então, independe do externo. Claro que uma criança estimulada vai ter uma resposta melhor, mas é algo biológico. Então, é muito importante, quando os pais e os professores percebem, procurar um auxílio, né, para fazer uma investigação, né, e poder ajudar, mesmo que seja uma dificuldade de aprendizagem, a gente tem que pensar, algo externo está dificultando o processo de aprendizagem. Então, é importante também ter um suporte. Com certeza. E quanto mais precoce, né, esse auxílio... O resultado melhor. Melhor o resultado, com certeza. E falando então em alfabetização, agora nesse momento de pandemia, de distanciamento social, como é que ficam essas crianças em casa, longe de uma professora, de alguém especialista na área, que sabe como auxiliar, como ajudar? Eu penso, Júlia, que não está fácil para ninguém, né? Mas eu percebo que tanto os professores quanto as famílias têm feito um esforço gigantesco para que a coisa aconteça, né? Então, mais do que nunca, né? Sempre a família e a escola tiveram que dar as mãos, né? Mas mais do que nunca eu vejo que essa união nesse momento é determinante. Com certeza. Então, assim, tem crianças sim que estão se alfabetizando à distância, né? Claro que o trabalho que está dando para as famílias, para os professores e para o esforço da própria criança é muito maior, né? Mas está acontecendo, né? E aí a gente valoriza também como é importante a família, né, poder dar esse suporte, né? Porque as famílias estão sendo heroínas, eu acho. Com certeza. Né? Eu acho que os professores estão se desdobrando, né? Mais do que sempre foram heróis. Eu acho que agora, né, eu até fico meio constrangida de falar por ser professora, né, mas eu percebo assim, que existe um esforço gigantesco e que as famílias estão reconhecendo, que eu acho que é o mais bacana de tudo. Né? Há esse respeito, esse reconhecimento, né, essa valorização. Acho que sim. Então agora vamos falar de adolescência, tá? Essas mudanças emocionais e de comportamentos também presentes na adolescência, né? Quais são as principais características dessas mudanças emocionais e que podem afetar o aprendizado também na escola, né? Então, a adolescência é um turbilhão de mudanças, né? Que não é fácil muitas vezes para a família, muito menos para o adolescente. Então, tem coisas assim que são muito típicas da idade. A criticidade, a necessidade do grupo. O grupo é importantíssimo para o adolescente, né? E aí tu pensa nesse momento como está sendo. Ele começa a questionar, por exemplo, a crença religiosa, né? Então, várias certezas que ele tinha, ele começa a questionar. Tem oscilação de humor, né? Então às vezes ele está super bem, no outro dia ele fica meio encerrado no quarto, dá uma isolada. Tudo isso é considerado
normal, né? Normal para esse período da adolescência. Quando que os pais têm que começarem a ficar atentos? Isso é um assunto muito sério, Júlia. Porque, assim, infelizmente, no Brasil, o índice, o suicídio é o terceiro motivo de morte entre jovens de 15 a 19 anos. Então, é muito sério, sabe? Eu acho que as famílias têm que estarem muito atentas a isso, né? Então, o que a gente tem que ficar, assim... O adolescente dá alguns sinais quando ele não está bem. Uma das coisas que eu tenho achado bárbara na clínica, assim, e na escola, que eu trabalho como psicóloga também, a procura espontânea. Uma vez os adolescentes tinham muita resistência a ir a psicólogo. E essa cultura, para nossa sorte, está mudando, né? Então, o adolescente está mais receptivo à terapia. E isso eu acho que é muito válido, porque ele querer ir, né, ele ter esse desejo, eu acho que já é meio caminho andado. E ele mesmo perceber que está precisando de ajuda. Exatamente. Né? Então, assim, a gente tem percebido, na escola é muito porque a gente tem os encaminhamentos, mas na escola que eu trabalho no projeto aqui em Farroupilha, uma escola pública, eu fui lá na direção e disse, olha, quando eles quiserem, né, é livre demanda. Né, eles são a minha principal, né, o objetivo aqui é ter essa escuta deles. E eles procuram muito. E eu acho isso muito bacana, eu acho muito gratificante. Mas voltando à pergunta que tu me fez, que sinais a gente tem que ficar atento? O adolescente, o esperado é que ele queira estar muito com iguais. Se ele começa a querer ficar muito isolado, né, muito agressivo, muito impulsivo, começa a fazer uso de substâncias, né? Casos de automutilação, que é muito difícil e é muito presente hoje, né? Às vezes é difícil para os pais aceitarem isso. Então o adolescente vai dando algumas sono excessivo, né? Ele começa a dar alguns sinais de que a coisa não está indo bem. E eu acho de fundamental importância, porque os índices no Brasil são altíssimos, né? Se nós pensarmos em sexo feminino, nós estamos o Brasil, a segunda causa de morte é suicídio. Então, para os meninos é terceira e para as meninas é segunda, né? Então, a coisa é muito grave. Grave e bem presente, né? Grave e bem presente. A gente sabe que os jovens, eles têm como característica se isolarem na família, então ficarem mais no quarto, e eles gostam muito de estar em grupo com os amigos, né? Com a tribo deles, enfim, com os iguais. Agora que estamos na pandemia, no distanciamento social, como é que a família traz esse jovem para a convivência? Né? Quais são, que dica, que estratégia você teria para passar para a família, para os pais, para trazer esse jovem para perto, para tirá-lo do quarto, tirar das telas, né? Eu acho que pelo menos isso está sendo positivo. Né? A oportunidade desse jovem poder estar mais tempo em família. Né? Porque a família também está mais tempo em casa. Sim. Né? Em primeiro lugar, os pais têm que darem exemplo. Então não adianta tu querer pedir para ele não ficar no quarto com as telas se tu passa assistindo uma série do Netflix. Né? Então se eu, enquanto mãe, só fico com o celular na mão, como é que eu vou pedir para o meu filho não ficar? Né? Então eu tenho que dar o exemplo. Proporcionar momentos, vai ter resistência uma vez, vai ter resistência duas. Sei lá, vamos jogar um jogo que seja interessante para todas as idades da casa. Né? A gente não vai querer infantilizar muito eles, que eles vão se sentir ofendidíssimos, né? Mas tem os jogos que são bacanas. Pega um jogo que tem ali no celular, que todos possam jogar juntos. Né? Agora tem o Gartic, não sei como é que é o nome, né? Que eles jogam. Tem uma versão, na minha época era Stop, né? Agora tem uma versão diferente no celular, que é um aplicativo. Então, se tu não consegue trazer ele para próximo de ti, vai tu um pouquinho para o universo dele. Né? Então, faz esse movimento.
Fica próximo para tentar entender o que ele está assistindo, o que é o interessante. O esporte, ele gosta de basquete? Vamos ver como é que está o time, que time ele curte, vamos convidar para assistir um jogo junto, né? Ele gosta de futebol, sabe? Tentar interagir mais com assuntos que sejam do interesse do adolescente, né? Tu viu que eu falo tudo no masculino, porque lá em casa só tem homens, né? Sim. Mas as meninas do mesmo efeito, né? Sim. Então, procurar se aproximar. Lá em casa mesmo, eu tenho filho de 8 e de 21. E a gente consegue jogar onde todos participem. Isso é todos os dias? Não, não são todos os dias. Né? Mas a gente tem que proporcionar, a gente tem que propor essas atividades, né? Que a gente possa se integrar todos ao mesmo tempo. Sim, é excelente essa tua dica de tentar se inserir no mundo deles um pouquinho, né? Também. Porque acho que sim, né? Nós geralmente queremos que eles venham até nós, né? Como pais, mas nós também, né? Claro. Tentar nos aproximar. Nossa, muito importante isso. E isso é um exercício, assim, tu conhece o Joaquim, né? Que é o meu caçula. Adora o YouTube e sempre muito sob supervisão. Então, o que eu fiz para trazer ele? Mas vamos fazer um canal, eu e tu. Tu entende? E para isso, a gente foi pesquisar, a gente foi, sabe? Então, é um momento. E quem é que faz as filmagens? Quem é que posta? É o de 17. Tu entende? Que aí tu já engloba outro jovem numa atividade que é do universo deles, mas que eu estou junto com eles. Sim. Né? Então, como é importante a gente tentar ver qual é a área de interesse deles e tentar se inserir. É claro que a gente não vai fazer o papel de um amigo, né? Porque nem é esse o nosso papel. Sim. Né? Mas tentar essa aproximação. Muito bom. Quanto ao limite de tempo das telas, né? Nós sabemos que as crianças e os adolescentes, eles já nasceram nesse mundo virtual, nesse ambiente, e agora me parece que tudo tá mais intenso, porque eles não têm opções, eles têm que estar em casa, e a forma de contato que eles têm com os amigos, com os colegas, é através da internet, das telas, enfim, dos jogos online, né? Ao mesmo tempo, a maioria deles, ou grande parte deles, também já passa bastante tempo em aulas online, em trabalhos online, e aí depois, fora esse tempo que já extrapola, né? Sim. Eles estão em jogos ou estão ali numa interação com os amigos. Como impor um limite? Então, o que acontece? Nós estamos num período de adaptação, né? Porque o que diz a Organização Mundial de Saúde? Crianças com menos de 2 anos não deveriam ter acesso a telas. Né? Crianças de 2 a 5 anos deveriam ter 1 hora de acesso. Deveriam ter, não, o máximo, né? Se não tivesse, melhor. Acima de 5 a 10, 2 horas. Isso. E de 11 a 18, 3 horas. Aí a gente se questiona, bem o que tu trouxe. Se a criança já passa, sei lá, 2 horas, 3 horas na frente da tela, tendo uma aula, né? Como é que fica esse tempo? Eu acho que vai tudo muito do bom senso. Acho que tem que ter um equilíbrio. Então, tu não vai passar de uma criança que pode usar 2 horas de tela, passar para 6 horas. Sim. Né? Então, a gente tem que considerar que aquelas 2 horas não estão sendo, né, de lazer dela, né? Porque eles usam as telas para lazer. Então, eu penso assim, tudo é negociar. Né? Não extrapolar muito esse tempo, mas poder ter um pouquinho mais de flexibilidade. Inclusive, para os adolescentes, tu privar eles do contato social, né? Da presença física, e privar eles, né, dessa interação com os amigos virtualmente, o que sobra, né? Então, assim, a gente tem que ter esse bom senso de não deixar ele se inserir só nesse universo virtual, mas também estar mais flexível nesse momento. Porque é um momento que nossa geração, nunca viveu. Então, eu acho que tudo é uma questão de bom senso. Se o meu filho tem idade para ficar 1 hora, não posso deixar 5. Isso aí.
Com certeza. Falando em pandemia, né, eu acho que tudo isso que nós todos estamos passando vão deixar marcas em todos, né? Sim. Todos nós. Tem como a gente prever quais serão os reflexos disso tudo nessa geração de crianças e de adolescentes? Júlia, curto, né? Essa perda, né, da rotina escolar, do convívio social, que lacunas irão ficar, que reflexos, enfim. Já estão aparecendo alguns sintomas, né? Eu já tenho recebido tanto adultos quanto crianças. Os consultórios de psicólogos estão cheios, né? Ainda não, mas o meu receio é que fiquem, né? E eu não vejo isso como algo positivo, porque eu vejo assim, ó, os sintomas ansiosos aumentaram muitíssimo e a depressão também. Então tá muito frequente crianças com problemas de sono, né? Com dificuldade de dormir, ou dormindo um sono agitado, ou com muito pesadelo, né? Crianças com muita alteração no apetite, ou estão comendo demais, ou não estão comendo. Crianças que eram super tranquilas, que estão agitadas, estão agressivas, choram sem nem saber às vezes por que estão chorando. Então, assim, ó, na realidade, a longo prazo, a gente não tem como prever, porque isso é muito novo, né? O que existe alguns especialistas que já estão falando que essa questão dos transtornos mentais vai ser a quarta onda da pandemia, né? Que a primeira, então, foram os doentes, né, infectados. A segunda e a terceira vão ser das doenças que surgiram durante esse período e não foram olhadas nem tratadas em função da Covid, né? E a quarta onda, que sobrecarregaria o sistema de saúde, seria os transtornos mentais, em função da pandemia. E aí a gente tem que se questionar se a nossa saúde está preparada, né, para dar conta de uma demanda que está por vir. Então a preocupação é muito grande, assim, eu tenho uma preocupação bem grande, porque o que a gente pode levar em consideração é o transtorno de estresse pós-traumático, que pode surgir até 6 meses depois. É o que eu acho mais próximo, né, do que a gente está vivendo, assim. Então, assim, os pais, de modo geral, tentar fazer de tudo para suprir, né, essa falta, essas necessidades que as nossas crianças estão tendo, né, com essas dicas que você deu ali no início, né, de tentar participar, tentar trazer para perto, a gente também tentar nos inserir no mundo deles. Manutenção de rotina. Manter rotina, manter horários de acordar, de dormir, de almoço. Eu acho importante também que a criança saiba que agora é hora de fazer a aula, agora é hora de almoçar. Então, larga tablet, larga celular, senta, almoça. Não é? E agora então, ok, vamos para o lazer, podemos brincar, jogar, enfim. Eu acho que a rotina é fundamental. Muito, porque ela é estruturante, né? É, isso aí. E a criança também sente uma segurança na rotina, né? Porque ela delimita, né? Ela dá o limite, né? O continente para essa criança. Isso aí. Criança e adolescente também. Isso aí. Então, Fernanda, mais alguma coisa que você gostaria de falar em relação talvez à ansiedade, ao tratamento, sintomas? Não, acho que nós estamos no momento de ficar atentos. Né? Então, quando isso extrapola muito, quando esses sintomas extrapolam muito, procurar uma ajuda, né, especializada, né, tanto os adultos quanto os adolescentes e as crianças, né, e dizer que é tudo muito novo, nós estamos adaptando, então poder ter uma escuta sensível do que essas crianças e adolescentes trazem, né, ter disponibilidade e pensar que nós pais, se eu estou encarando esse momento de uma forma muito ansiosa, provavelmente meus filhos também vão estar. Né? Com certeza. Então a gente poder se trabalhar um pouquinho também. Fernanda, muito obrigada pela presença. Fiquei imagina. Muito feliz em você ter aceitado o meu convite. Imagina, eu fiquei super honrada pela lembrança, né? Muito obrigada. Ficamos por aqui. Até a próxima.